Bom dia, meus amigos. Bom dia a todos. Um excelente sábado, um excelente final de semana a todos vocês. Vamos dar continuidade aos nossos estudos no SHS, Synergy Homeopathic Software. É um prazer imenso ver tantos colegas queridos, todos meus amigos. Puxa vida, muito legal mesmo a gente estar junto aí. Que bom que a gente tem a internet, né, para poder compartilhar isso tudo. Bom, em primeiro lugar, sei que vários dos colegas vão estar assistindo também essa aula gravada futuramente, porque a aula também vai ficar gravada, para que possa ser revista depois, né? E eu quero dizer que essa faz parte de uma das várias lives que o Marcelo e eu que nós estamos fazendo para mostrar o SHS, né? Porque são muitas coisas a serem mostradas, né? E muitas novidades também, e eles estão inovando cada vez mais, né? Então a gente está fazendo isso parcelado. Essa é a terceira, né? Então nós tivemos uma que foi, nós dois mostramos alguns casos, depois o mês passado o Marcelo fez uma live sozinho, essa semana, essa agora é a terceira que eu estou fazendo. E eu também lembro a vocês que no site da TOSB vocês vão encontrar vários vídeos tutoriais de uso básico do programa, tá? De uso de funções básicas. Então, para aqueles que têm o programa, é de uma utilidade a gente aprender. Quanto mais a gente aprende sobre ele, mais ele nos ajuda. Eu digo que o Synergy é meu braço direito, assim, seria muito difícil para mim trabalhar sem ele, sabe? Então, em primeiro lugar, eu quero saber de vocês, dos colegas que aqui estão, quem já tem o SHS, para eu saber também qual o nível de exposição que eu vou fazer. Quem já tem o SHS, só coloque tenho, e aqueles que não têm, coloca ainda não tenho, tá? Coloca isso para a gente no chat, só para eu poder saber, para eu ajudar vocês também a se estruturarem, a saber como que eu nunca, todas as minhas aulas vocês sabem, né? Eu vou modulando elas de acordo com aquilo que vocês vão me passando de feedback. Esses feedbacks são muito úteis. Vou destacar aqui. Muito úteis os feedbacks para que a gente possa. Tá. Então, dos colegas, a maioria que eu estou vendo aqui tem, isso é ótimo. E a gente sempre lembra que tem três possibilidades. Ou você tem lá aquele programa bem antigo, que é o Mac Repertoire Reference Works, né? Que vinham dois programas, né? Que vinha os repertórios num programa e vinha o Reference Works no outro programa, que a gente chamava de Mac Repertoire. Ah, e aí isso foi até 2019, daí mudou as coisas lá no Mac, no Windows, eles tiveram que reconstruir o programa. Aí eles construíram o Synergy, né? Que o Synergy ele é feito sobre a base do Mac Repertoire Reference Works, só que ele foi reescrito o programa, ele foi refeito, porque o sistema operacional mudou. Então, quando foi mudado o sistema operacional, já não rodava mais. A gente não, aquele programa Mac Repertoire Reference Works com aquela base de dados antiga, ela já não roda mais. Pode estar rodando no teu computador, mas é um programa que já não tem mais atualização. Então, quem tiver o antigo, eu sugiro que já passe para o novo. Antes essa passagem era gratuita, mas depois as pessoas não fizeram e hoje tem um custo. Mas o SHS, ele eu já vou mostrar para vocês, o programa SHS é aquele que tanto os repertórios quanto as matérias médicas, eles vêm num único programa, né? Então, a gente chama isso de interface, né? Quando você abre, está lá as duas coisas, dois ícones, como eu vou mostrar. E atualmente, a gente tem o Viva. O Viva é o mesmo SHS, é Synergy Viva, só que com os módulos de inteligência artificial. Isso começou há 2 anos atrás, o Viva, né? E a gente, hoje, que é o que eu vou mostrar para vocês agora, né? Que é o Synergy Viva. Eu vou abrir ele do início, compartilhar a tela e abrir ele do início para vocês, porque eu gosto já desde a entrada, eu acho tão bonita até a entrada, acho legal. Então, a maioria tem, eu vou apresentar coisas novas da inteligência artificial, eu vou mostrar casos
para vocês, para ver, para ensinar coisas básicas, mas também mostrar coisas da inteligência artificial. O Gustavo fala que pretende ter, eu acho que no teu nível vale demais. Você tem um nível super, super alto, mas é muito útil ter todas, porque lá é mais legal da Synergy, Gustavo, é que é o programa mundial, porque ele foi feito nos Estados Unidos, com o maior número de matérias médicas do país, do planeta. Não existe no mundo nenhum programa que tenha mais matérias médicas. Então, pessoas como nós, que damos aula e que gostamos de ter várias referências, ele é uma biblioteca única, né? Que idioma vem? Então, hoje a gente consegue traduzir para o português qualquer coisa. Eu vou mostrar isso para você também. Ele vem em português, o programa, o software é em português, o repertório, a gente tem repertório em português e em inglês, e as matérias médicas estão em inglês, mas a gente consegue traduzir elas para o português, como eu vou mostrar para vocês também nessa apresentação. Então, eu vou compartilhar aqui. Cadê compartilhar? Para a gente abrir aqui abrir a tela. Aqui. Vamos lá. Abrir o Viva para vocês verem. Deixa eu fechar aqui essa daqui. Então, como eu falei, aqueles que têm o programa antigo, por favor, procurem a Ana para se informar de como faz para fazer o upgrade para o Viva, né? O Synergy Viva. Então, o que é o Synergy Viva? Ele tem, no mesmo software, os repertórios. Então, aqui estão os repertórios, ou seja, esse livrozinho, essa parte aqui que diz repertory, são todos os repertórios que eu tenho. Então, de novo, o Synergy não é um programa para rodar um único livro. Ele é um sistema que roda todos os livros. Então, eu tenho o meu é a edição mais top, né, das edições, ou seja, a que tem mais livros. Você pode comprar uma versão básica, uma versão intermediária ou uma versão profissional, assim, com todos os livros, né? A gente chama de Foundation, fundamental, a edição profissional e a edição visionária. A minha é visionária, mas hoje qualquer um pode adquirir a mesma quantidade de livros que todos os professores têm. Então, aqui estão os repertórios, aqui o que eu mais uso, o Complete em português. Então, o repertório está completamente em português e é o mesmo que é o dos Underwoods, né? Que é o Complete Repertory, que você também pode assinar o Complete Repertory sem estar dentro do Synergy, mas aí você não tem as matérias médicas, né? Daí você paga ele mensalmente. Mas não tem nada a ver com a gente, não tem nada a ver com a Synergy, tá? Eu quero dizer que eu passei a representar a Synergy lá há 15 anos atrás, porque eu vi o Sankara usando, eu vi o Mundial Lavori usando, eu vi o Schouten usando, eu falei, cara, eu tenho que ter esse programa. E aí não existia ninguém no Brasil que representasse, tinha vários alunos que também queriam, e aí a gente acabou trazendo para cá e eu consegui 50% de desconto no programa. Então hoje a versão que a gente tem, o Synergy que a gente tem no Brasil, ele tem 50% de desconto em relação àquilo que é comprado nos Estados Unidos ou comprado na Europa, tá? O único lugar que tem essa mesma possibilidade é a Índia. Nós e a Índia, isso é aquelas coisas que o Carlos consegue, que eu vou chorando aqui, vou chorando ali, e é por causa disso, né? Por conta disso. De resto, ele só dá trabalho para nós. Bom, então vamos lá, vamos mostrar aqui. E essa aqui, então, são os repertórios. Aqui estão as matérias médicas, ou seja, eu posso colocar aqui, aqui estão as várias matérias médicas dos vários remédios. Então, aqui só o A, B, C, aquilo que você já sabe. Então, eu posso colocar lá um remédio bem difícil, Chromium ácido, por exemplo, né? Remédios minúsculos ou remédios muito grandes. Você bota lá laqueses. Aí você vai ter laqueses. Então, aqui, ó, todos os livros que falam do remédio laqueses. Então, é laqueses no Soul of Remedies, no Vermeulen, no Wishman, no Fatak, no Allen, que é tudo de laqueses, tá? Esses vários remédios, inclusive de casos clínicos, etc. Então, basta a gente colocar
o remédio que você quer, ou então, quando você tem uma repertorização, passar da repertorização e procurar para estudar a matéria médica. Como o Gustavo perguntou, aqui está a matéria médica em inglês, tá? Tudo que eu estou mostrando está nos tutoriais, por enquanto não tem novidade, tá? Então, se eu quero traduzir isso daqui para o português, é só eu marco, né, clicando no botão da esquerda e marco o que eu quero traduzir. Então, estou marcando aqui, vou querer que ele traduza isso aqui para o português. Então, beleza. Daí eu vou com o botão da direita, o botão da direita eu clico em Get Translation, português. Então, agora ele vai fazer uma tradução do Google Tradutor. Então está escrito lá, ó. Agora eu consigo ler em português. Laquese é um remédio para cobras, preparado com veneno do mato sul-americano, uma faixa miasmática. O remédio fica entre cicose e sífilis, tem as qualidades de competitividade, agressividade, atratividade, sexualidade. Entende? Então, claro que ele vai fazer uma tradução de Google, não é uma tradução feita por um tradutor, tá? Mas isso aqui já é suficiente para eu poder entender o remédio e isso pode ser feito de qualquer coisa no Synergy eu posso obter a tradução, tá? Podem colocar as perguntas aqui que eu vou respondendo. Valores a gente coloca mais para frente, mas aí depende. Os valores, Gustavo, depende de qual a edição que você quer, porque o Synergy é uma biblioteca, né? Então você pode ter uma biblioteca muito básica, esse programa é vitalício. Você compra ele, você tem ele para a vida inteira. Então, depende de quais livros você está comprando. Desde as versões básicas, a 1.300, US$ 1.400, até a versão mais com milhares de livros, literalmente, que é essa daqui, que aí vai para uns US$ 3.000, mais ou menos. Mas isso aí são os livros. Basicamente, o programa em si, ele custa US$ 500, mas a compra dos livros é que faz a diferença, porque a Synergy paga direitos autorais para os autores, né? Obviamente. Então, por exemplo, tem livro do Sankara, eles pagam direito autoral para o Sankara. Tem livro do Schouten, eles pagam direito autoral para o Schouten. E assim sucessivamente, tá? Por isso que depende do valor da biblioteca que você está comprando. Então, muito bem. Aí aqui você tem as buscas. Então, o que são as buscas? Isso aqui é que é o legal. O legal desse programa são justamente as buscas. Então, quando você vai buscar aqui, tem vários lugares onde você pode fazer buscas. Então, por exemplo, eu estou com o meu repertório em português aberto. Eu vou apresentar um caso, vocês vão ver fazendo buscas. Tem dois lugares principais que você pode fazer uma busca no Synergy. Agora, principalmente para aqueles que já têm o programa. Você pode usar a busca global aqui em cima, ou você pode usar a busca diretamente no capítulo, que são esses lugares aqui onde tem essa lupa. Então, basicamente, você pode fazer busca sempre que você vê uma lupinha, você pode fazer uma busca que ele vai procurar para você aonde você está procurando, onde você está buscando, tá? E aí eu quero perguntar para vocês, porque a gente vai fazer uma conversa bem interativa. Vocês que já têm o Synergy, vocês usam mais a busca global? Ah, outra coisa, o Synergy é o programa mais usado no mundo. Então, quando a gente vai mostrar um caso lá fora, a gente apresenta o Synergy, tem credibilidade, tem confiabilidade, porque eles sabem de onde vem a rubrica, da onde que está sendo retirada essa rubrica. São dos repertórios que são principais. Então, vocês usam mais a busca global ou vocês usam mais a busca da lupa? Me digam vocês. O Aldevar usa mais a global, a Heloísa também usa mais a busca global. Quem mais? Vai me contando. Mais específica, a Mônica falou. Então vamos entender, a Dagmar já é mais refinada, ela usa as duas. Então, é exatamente essa a ideia. A ideia é a gente usar as duas, mas são coisas diferentes. São buscas diferentes. Por que são buscas diferentes? O Marcelo, eu noto quando ele faz a apresentação que ele gosta muito da busca global. Ele usa muito a busca global e ele quase não usa repertório em português. Eu gosto do repertório em português e eu uso quase que exclusivamente o repertório em português, tá?
Quase que exclusivamente eu uso repertório em português. Então, a busca global você fazer uma busca na busca global é diferente de você fazer uma busca específica nos capítulos. Eu vou mostrar por quê. Se você faz uma busca global, primeira coisa, você precisa digitar a palavra inteira. Então, por exemplo, se eu estou procurando medo de fantasmas, eu tenho que escrever aqui, medo fantasmas, ou fantasmas, aí tanto faz, não precisa do plural. É, medo fantasma. Se eu colocar só medo fantes, por exemplo, ou fantas, ele não vai encontrar. Ele não vai encontrar. Então, na busca global, você é obrigado a colocar a palavra inteira. Eu posso colocar ela em português? Eu posso colocar ela em português, não há nenhum problema. E ele vai achar para mim as rubricas que a palavra medo e fantasma aparecem juntas, tá? Então tá aqui, ó. Complete em português 2024, no capítulo da mente tem esses medos de fantasma. E no capítulo do sono, sono perturbado por medo de fantasma, tá? Ok. Então, beleza. Primeira coisa que outra coisa. Se você procurar em inglês na busca global, você vai ter um resultado ainda melhor. Por quê? Porque a busca global, aonde é que a busca global está encontrando coisas? Me digam vocês. Quando eu busco na busca global, ela está encontrando coisas aonde? Em que lugar que ela está encontrando as coisas? Eu estou procurando aonde? Quando eu coloco lá na busca global. Me digam. Aonde é que essa busca está sendo feita? Em todos os livros. Todos, em português, em inglês, em francês, em alemão, não importa. Até porque se eu colocar palavras em espanhol, se tiver livros em espanhol, ele vai aparecer. Mas então se eu colocar fear, ghosts, aí ele vai achar na busca global o medo de fantasma em todos os repertórios que eu tenho. O medo de fantasma no Complete, o medo de fantasma no Reliable, o medo de fantasma no quente, por exemplo. Então, no quente, medo de fantasma tem 24 remédios. No Complete, tem 81 remédios. Ou ele pode procurar em todos os livros que você tem na tua biblioteca. Daí vai ter 196 remédios. Isso aqui não é uma novidade para vocês. A vantagem de você procurar diretamente no capítulo, a outra coisa, agora, todos vocês que têm o programa, abra o programa de vocês. Por favor, façam isso agora. E clique nesse íconezinho aqui do lado da lupa. Tá vendo aqui, ó? Nessa setinha aqui para baixo. Façam isso agora. E vejam se tá marcado Match All Words. Isso é muito importante. Match All Words. Tem que estar marcado isso daqui. Eu já vou explicar por quê. Tá? Conferiram? Se alguém não tiver clicado aqui, ó, no Match All Words, vocês vão notar uma coisa, que é o que dá problema na maioria das pessoas que faz busca. E eu já vou mostrar o que que é. Que é quando você coloca, por exemplo, em vez de medo, você só coloca med. E em vez de fantasma, você só coloca fant. Tá? Ele vai encontrar medo de fantasmas. Ou medo fantástico, porque ele está procurando uma parte da palavra. Isso de busca de uma parte da palavra só existe na busca no capítulo. Eu vou repetir. Você procurar só uma parte da palavra e ele encontrar. Tá, eu vou repetir aqui, mano. Então, se eu colocar lá em cima, ó, se eu colocar lá em cima, med, fant, ele vai encontrar? Ele não vai encontrar. Por quê? Porque na busca global você tem que botar a palavra inteira. Mas, se você for na busca do capítulo, então eu quero achar medos de fantasma, eu sei que está no capítulo da mente, então eu vou aqui nessa lupinha aqui, ó, na lupinha, e eu coloco, eu não preciso botar a palavra inteira, eu posso colocar só uma parte da palavra. Medo, fant. Entendeu? Medo, fantasma. Mas eu coloco só fant. E ele vai encontrar tudo que tem a palavra palavras que começam com MED e palavras que começam com FANT.
Então ele encontrou todos os medos de fantasma, mas encontrou medos fantásticos aqui também. Entendeu agora? Por isso que eu prefiro procurar na busca global. Por que que eu prefiro? Porque você vai procurar, por exemplo, você não sabe se tá escrito como, por exemplo, você não sabe, eu vou procurar sonhos de trabalho, por exemplo. Ah, outra coisa é isso. O capítulo dos sonhos, ele tá aqui, quem tem o Complete 2024, só que em vez de botar em sonhos, eles botaram um olho também. Tem olho lá e botaram esse ai aqui. Esse é sonho, tá? Eu já pedi para corrigirem, mas isso veio não da Synergy, veio errado lá do Complete. Então eu estou aqui no capítulo dos sonhos. Eu quero ver sonhos com trabalho. Eu não sei se tem, se esse trabalho vai estar como trabalhando, trabalho, trabalhador. Então eu só coloco trabalho, por exemplo. Coloco só uma parte da palavra. Então eu tenho aqui, ó, sonhos em trabalho mental, sonhos em equipe de trabalho, sonhos trabalhando. Então tem trabalho, trabalhando, então assim, eu tenho duas formas de ser. Tanto poderia ser como trabalhando, como poderia ser com trabalho. Agora, se eu coloco aqui, ó, trabalho, lá em cima, na busca global, ele não vai aparecer o que tiver como trabalhando. Ele vai aparecer só como trabalho. Então, por exemplo, se eu for aqui no sonho, ele só vai aparecer sonho trabalho. Ah, aqui apareceu trabalhando. É que às vezes, algumas vezes eles mostram, mas é porque eles já entenderam também. Tá? Então, normalmente a gente pode fazer a busca tanto num lugar quanto no outro. Mas lembra que eu pedi para vocês marcarem match all words? Por que que eu pedi para marcarem match all words aqui? Pelo seguinte, se você não tiver clicado no Match All Words e tiver nesse daqui, por exemplo, ele não vai encontrar as duas palavras. Então, você vai. Aqui, por exemplo, ó, aqui, por exemplo, eu não está clicado lá Match All Words, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, por exemplo, medo e fantasma. Então, ele está procurando aqui ou aonde tem medo ou aonde tem fantasma. Então ele não está buscando as duas palavras. Ele está buscando esta e também está buscando essa. Vou repetir. Se você não tiver com essa Match All Words clicado no teu programa, ele vai procurar só medo aqui, ó. Então todo que tem só medo, que não tem nada a ver com fantasma, vai aparecer na tua busca. E não é isso que você quer. Concorda? Não é isso que você quer. Então por isso que você tem que ir lá e clicar esse Match All Words aqui. E aí, começando com, ou em qualquer parte, tá? Eu sempre coloco no começando com. Entenderam essa parte, sim ou não? Agora, ele está procurando aonde estão as duas palavras, medo e fantasma. Eu poderia colocar uma terceira aqui também. Medo, fantasma, noite. Aí ele vai colocar onde tem medo, onde tem fantasma e onde tem noite. Ele está procurando onde tem as três palavras. Ok? Alguém não estava clicado essa parte aqui? Alguém não estava clicado nisso aqui? Sim ou não? Me contem aí. É isso aí, ó. Isso faz toda a diferença na tua busca, tá, Dagmar? Toda a diferença, tá? Procurem bem, tá? Então, nesse negocinho aqui, ó, match all words, tá certo? Se vocês tiverem qualquer comportamento anômalo do programa de vocês, avisem a gente, que a gente ajuda vocês. Tá, então eu mostrei para vocês aqui os repertórios, eu mostrei da matéria médica. O que que agora o Viva tem que é legal na busca da matéria médica? Isso não existia no anterior, no Synergy normal não tinha isso. Então, por isso que vale a pena você fazer a atualização para o Viva, porque o Viva já está vindo com algumas coisas que são legais. Então, por exemplo, você vai achar o remédio Iociamos, tá? E você quer saber, lá no livro vamos pegar o livro do Fatak aqui, por exemplo, do Iociamos. E você quer saber quais são
o que que o Fataki fala sobre as dores de Iossiamos. Então, você que escreve lá, dor, tá? Tá vendo aqui, ó? Ah, perdão, tá em inglês, né? Pain. Então, como o livro está em inglês, eu tenho que botar em inglês. Então, pain, dor. Eu dei enter. O que que ele está fazendo? Ele está mostrando aonde aparece dores. Mas aonde aparece dores nesse livro. Então, olha aqui, essa dor, essa dor, essa dor, no livro do Fataki. No livro do Fataki. Agora, se eu quiser ver em repertórios as mesmas dores do mesmo remédio de Iossiamos, eu vou lá no reverse repertório. Aqui, ó, Complete 2024, em português, por exemplo. Aí, em vez de pain, eu coloco aqui, ó, como dor, que está em português. Tá? Eu estou no complete, em português eu coloco dor. Então aqui ele vai mostrar todas as dores. Olha aqui, ó. É só eu ir para frente, ó. Todas as dores de Iossiamos. Não é legal? Todos os lugares onde tiver dor naquele remédio, se você botar aqui, ó, nessa busca do capítulo de referência, ele vai mostrar para você. Entenderam essa parte? Sim ou não? Você vai no livro que você quer, e você procura a palavra que você quer. Só que você tem que olhar se o livro que você está é em português ou em inglês. Você tem que olhar isso. Então, por exemplo, se for o livro em inglês, aqui está o livro, o mesmo livro em inglês. Aqui está em inglês. Então, aqui eu tenho que colocar a palavra em inglês. Eu tenho que colocar pain. Daí ele vai mostrar a palavra que eu quero. E isso pode ser em qualquer livro. Em qualquer livro. Tá? O Zé Roberto falou parear todas as palavras. Aonde que está esse parear todas as palavras? Eu não entendi essa parte, Zé Roberto, desculpe. A Luísa falou, comprei o profissional sem o Vermeulen. Ah, acrescente o Vermeulen. Por que que o Vermeulen é tão importante? O Vermeulen, ele é o livro que mais tem matérias médicas de todos os livros. Então, ele sozinho ele tem mais do que 1.000 matérias médicas. Então, eu vou colocar, por exemplo, aqui, ó, livros, ó, que você pode colocar por remédios ou por livros. Se você for aqui em Vermeulen, olha a quantidade de remédios que tem no Vermeulen. Então, os remédios pequenos, os remédios que você mais quer estudar, que são os pequenos, ele vai estar no Vermeulen, ele não vai estar nos outros livros. Então, vale muito, muito, muito a pena. O custo é baixo se for em relação ao benefício. E quando você for fazer a busca, ele vai encontrar no Vermeulen. Então, por favor, Heloísa, o Vermeulen é, sem dúvida, dos livros de referência. Tem dois livros que são fundamentais. Você ter um repertório em português, a menos que seja muito bom no inglês. E aí é bom ter o Complete em português, atualizado, né? Você tem um Complete muito velho, 2015, porque o Complete, quando você compra ele, ele não vai ficar atualizando todos os anos. Você tem que comprar, porque você tem esse livro. Você comprou e colocou ele na sua biblioteca. Então, se você tem um Complete muito antigo, atualize para 2025 ou 2026, que é o próximo, tá? Todo ano sai uma versão em português. Esse tem que ter e o Vermeulen, que são 5 livros do Vermeulen, tá? Aí você vai perguntar qual Vermeulen? Tem todos esses livros do Vermeulen. Tem um pacote que é o Vermeulen Concordante, o Synoptic e o Source and Substance, que é um pacote de 3 livros. Tem um pacote de 2 só, que é o Concordante e o Synoptic. Esse, tá? Porque esse é que tem a maior parte das matérias médicas, ok? Bom, então a busca, daí tem vários jeitos de fazer busca. Hoje eu não vou parar muito sobre essas maneiras de fazer busca. Você pode fazer buscas muito complexas, que são, quando você vai na busca global, você vai fazer busca de palavras. Então você pode colocar várias palavras aqui. E aí você pode botar elas em inglês, se você quiser. Então eu quero lá, dor de cabeça, dor de cabeça latejante, parietal. Lado, por exemplo. Lado. Não, vou colocar aqui logo, esquerdo. Opa, esquerdo.
Aqui, ó, pronto. Então aqui eu coloquei várias palavras. Então aqui está mostrando todas as dores de cabeça latejantes do lado esquerdo que eu tenho, e só que ele foi no que eu tenho em português, tá? No que eu tenho em português. Então aqui está mostrando as dores latejantes à esquerda na cabeça. Mas se eu procurar pain, head, throbbing, que é latejante, left, ele vai encontrar em todos os livros, não só no Complete, ele vai encontrar no Reliable, ele vai encontrar no Allen, ele vai encontrar no Beric, no Bonnyhausen, na Hatterley. Agora, aí vem um macete. Se eu colocar aqui um númerozinho de 4, ele vai melhorar ainda mais a minha busca. O que é 4? Com até 4 palavras de espaço entre essas palavras. Ou seja, eu posso ter que colocar aqui, ó, dor de cabeça latejante, é onde a palavra cabeça é a palavra latejante, e tenho até 3 palavras entre essas palavras aqui. Eu não vou conseguir explicar isso agora, tá? Mas se eu fizer isso, aí eu vou conseguir encontrar muito mais referências na minha biblioteca de referências. Isso que eu estou fazendo é mostrar para vocês. É ensinar a fazer, vocês vão no site da TOSB, vão no site da TOSB, e lá tem os tutoriais. Esses tutoriais, eles vão ensinando tudinho para vocês como fazer. Então, aqui eu tenho 119 referências aonde dor, latejante, lado esquerdo, aparecem juntas, com todos esses remédios aqui, ó. Então, ao invés de aparecer lá meia dúzia de remédios, tipo 32 remédios, agora eu tenho 119 remédios que tem esse tipo de dor de cabeça. Aí fica uma busca mais real. Eu só estou mostrando o que é possível fazer. Lá nos tutoriais do site da tosb.com.br, você tem direitinho ensinando como fazer essa busca, né? Que é a busca. Mas também tem os manuais, tá? Você pode baixar os manuais. Então, aqui tem o manual. Onde é que está o manual? Já. Nossa, aqui. Não sei onde é que está o manual. Mas, enfim. Ai, me pegou essa daí. Eu não sei onde é que está o manual. Mas tem um manual que você pode baixar. Mas você pode ir aqui simplesmente no Help. Aqui, ó. No Help, você pode procurar aqui como fazer como fazer aquilo que você quer fazer nas ajudas, tá? Enfim. Então, aqui está o site de busca, a parte das buscas, que é uma busca sempre de palavras em todos os livros que você tem. Você pode procurar com espaçamento de palavras, você pode procurar palavras na mesma frase, você pode procurar pedir que ele faça já uma filtragem dessas palavras por remédio, tem várias possibilidades. Mas hoje eu quero me prender mais na inteligência artificial, então só estou mostrando show viva. Não, não tá. Não tá. Espera aí um pouquinho, deixa eu só fechar aqui, reabrir, que eu vou reabrir ele porque eu esqueci de fechar e abrir ele inicialmente. Espera aí, deixa eu compartilhar o Viva, aqui que é mais fácil. Aí, agora sim. Espera aí. Deixa eu compartilhar de volta com vocês aqui. Bom, mas é que hoje, então, como eu estava falando para vocês, o meu enfoque principal vai ser a parte da inteligência artificial. Mas, já que eu estava mostrando, também a gente tem aqui a análise de reinos, a gente tem o Deep View, que é uma coisa que eu vou mostrar hoje, e a gente tem a parte do fichário do paciente, onde você vai registrar nome, idade. É um fichário completo.
tá? Endereço, você vai colocando, você pode transcrever aqui a tua consulta, você pode colocar notas, você pode acrescentar exames, é um fichário completo que vai estar no teu, inclusive os remédios que você receitou, a repertorização que você fez, está tudo completo aqui nesse fichário, tá? E aqui os clipboards, ou seja, onde você vai colocar a tua repertorização, como eu vou mostrar. Agora eu vou mostrar um caso real aqui para vocês verem como que é que a gente trabalha com ele. É meu braço direito isso aqui. Então, eu vou mostrar um caso real para vocês entenderem como que a gente trabalha de forma simples e depois eu vou mostrar os modos de inteligência artificial. Eu espero que dê tempo. Então, vamos lá. Começar aqui pelo primeiro caso. Compartilhar a tela. Então, você tem aqui uma paciente que foi atendida em outubro de 2019 com uma síndrome do túnel do carpo, tá? Desde 2013. Aqui está a transcrição completa do caso, tá? Claro que vocês me conhecem, eu uso muito o método de Sankara, então eu vou muito, eu pego a totalidade, não só dos sintomas, eu pego a totalidade do que vem, né? Então aqui ela fala, sofria muito, 4 horas da manhã sentia muitas dores, decidiu ir para a cirurgia, tem muita sensibilidade, artrose, tendinite. Então, então a questão é a mão esquerda. Então vamos lá. Vamos olhar a primeira rubrica que a gente tem aqui, que é, por exemplo, pegar a inflamação do lado esquerdo. Mas aqui, ó, após a meia-noite com dormência. Então eu abro lá o meu repertório e eu vou colocar lá. Opa, peraí, não é esse aqui. É o Viva. Deixa eu apagar aqui. Então eu vou lá e começo aqui pegando, por exemplo, inflamação. Opa, eu posso pegar em português mesmo. Inflamação, mãos. E tá lá. Inflamação, mãos. 51 remédios. Ok. Aí eu posso pegar inflamação, mãos ou punhos, porque sempre que eu coloco aqui, eu coloco essa barrinha é ou, tá? Então eu tenho mãos ou punhos, mas tá como mão, não tem punho, tá? E aqui eu vou colocar aqui, ó, opa. Ah, eu apaguei, puxa vida, o que que eu posso fazer? Não tem problema nenhum. Você vai aqui no histórico e tá aqui a tua busca. No histórico aqui, ó. Esse aqui é o histórico. Aí você não precisa digitar tudo de novo. Inflamação mãos, meia-noite. Opa. Ah, deve ter um. Vamos colocar aqui noite. Ué, por que que não achou? Ah, então tá, não tá achando. Tem problema. Eu posso fazer de vários jeitos. Então eu quero ver ele não está como inflamação, então vai estar como dor. Posso colocar aqui como dor. Dor, noite. Dor, mãos, noite. E foi principalmente após a meia-noite. Então, nessa hora, o que que eu prefiro fazer? Então tá aqui, ó. Aqui vai estar noite, tá? Só um minutinho só. Deixa eu me achar aqui. Aqui já tinha a colinha aqui, ó. Então aqui eu fiz a representação como dor. Por que que eu prefiro fazer direto no capítulo? Daí eu vou em extremidades aqui, ó. Eu prefiro fazer dessa forma. Extremidades. Aí eu sei que ela tem dormência. Então eu coloco lá.
dormência, mão. Olha aqui, ó, dormência nas mãos, tá? E essa, então eu pego lá, tá? Eu pego ela lá. Que mais que eu tinha? Eu tinha, pera aí um pouquinho. Deixa eu só aqui. Isso, agora sim. Então tá ali, ó. Veja que eu estou colocando aqui. Por que que eu estou colocando nessa busca aqui? Porque eu sei que está em extremidade, eu não estou precisando fazer uma busca global. Eu prefiro trabalhar nessa busca aqui, ó, diretamente no capítulo, do que buscar na busca global. Eu prefiro, isso é uma questão pessoal, tá? É o Carlos. Mas, enfim. Então, deixa eu só tirar essa daqui também, para mostrar para vocês aqui, ó. Então, a outra questão que ela tinha é a dor é após a meia-noite. Então, dor, mãos, noite, tá? E eu tenho várias possibilidades, mas eu quero meia-noite. Então, eu vou colocar aqui meia-noite. Opa, meia, não. Não está como mãos, ele vai estar como extremidade só. É, é. Ele não vai estar como mãos, ele vai estar como dor, meia. Não gostei disso aqui, entendeu? Por que que eu estou procurando outra coisa? Porque eu não gostei, tem muito pouca rubrica aqui. Eu quero uma rubrica maior. Então é dor em extremidades, meia-noite. Eu estou procurando junto com vocês, tá? Então tá aqui, ó. Dor após a meia-noite. Agora eu achei. Por que que eu não procurei como dor em mãos? Vocês viram, eu coloquei lá mãos. Mas o número de rubrica que apareceu, o número de remédios que apareceu, para mim era muito pouco. Então eu vou pegar essa daqui, ó, tá? A dormência e a dor após a meia-noite. Em extremidades de forma geral. É como eu trabalho, porque eu até dou uma olhada lá. Ah, dor em mãos. Eu posso colocar aqui? Posso. Mas daí vai aparecer Rustox, para Rustox, ele já tinha tomado Rustox. Então não serviu para mim isso daqui. Eu prefiro pegar uma rubrica maior. Entenderam isso? Sim, eu sempre tendo a pegar a fazer as generalizações de Bonninghausen. A outra coisa é a tal da inflamação na mão que eu tinha pego. Então eu tenho aqui, ó, inflamação, mãos. Tá aqui, inflamação nos dedos, não é inflamação nas mãos. Beleza, já tinha pego essa daqui. Bom, é o que eu tenho até agora. Vamos continuar lá o que tava no caso clínico aqui. Aqui, isso. Então, daí ela fala: eu estava insatisfeito com o trabalho, sempre fui de aguentar, ter saído foi uma libertação, tal, sentimento de raiva, beleza. Isso aí é inespecífico. Eu prefiro pegar coisas mais específicas. Sensibilidade é preso. Então, isso aqui é sensação vital. Então, eu preciso de algum remédio que tenha essa sensação de preso sem espaço, tá? Sem espaço interno, apertado, sem ação, com desejo de se mover. Então, aqui me leva para quê? Para quem conhece o método, agora não é mais rubrica, né? Para quem conhece o método, me leva para que grupo? Eu vou filtrar isso pensando em quem que parte no método se sente preso e precisa se mexer, claustrofóbico. Qual a superclasse? Qual a superclasse? Alô? Qual superclasse tem isso? Quinta superclasse. Então, para mim, eu já precisava do remédio da quinta superclasse aqui. Mas tudo bem, vamos seguir para frente. Vamos olhar as rubricas. Sonhos e tal, sonhos, tá. Aí ela vai apresentar
vamos deixar para frente os sonhos. Aqui, isso aqui é interessante. Ah, outra coisa é o seguinte: ela fala que ela gosta muito de ocupação. Ela precisa estar ocupada. Inclusive, os sonhos, ela sonha que precisa estar ocupada e tal. Então, ocupação melhora. Isso é outra rubrica importante desse caso, tá? Ocupação melhora. Isso a mente e ocupação melhora. Então a gente vai lá. Mas principalmente um negócio interessante era sonho ocupado. Opa, ó, de volta, busca global tem que estar sonhos ocupado, estar ocupado, tá? Esse é o sonho que mais apareceu no caso dela. Estou só mostrando para vocês aonde que eu encontrei essas coisas, tá? Só para usar um caso bem simples para ir apresentando para a gente ir construindo isso. E aqui está uma rubrica importante. Palpitações no coração com constrição na garganta. Isso aqui é interessante, tá? Isso aqui é útil. Porque isso aqui que vai fazer o diferencial para mim, tá? Então, se eu for agora na minha repertorização, eu vou ter lá vários remédios. Mas, só um pouquinho aqui. Deixa eu só ver o que aconteceu aqui que... Peraí. Deixa eu interromper aqui que tá dando um bugzinho para mim. Sempre que eu uso o Complete junto, o repertório junto com o Zoom, a gente tem umas falhazinhas aqui que eu não consigo enxergar onde que eu tô. Aí eu não consigo ver se eu tô no lugar certo no negócio ou não. Só um minutinho. Tá. Opa, vamos lá ver. Aí, ó. Ele Eu não sei se é o Zoom que faz isso, mas ele apaga para mim eu não consigo enxergar o programa. Só um minutinho, gente. Hum, que coisa. Desculpa aí. Nossa, gente. Eu odeio perder o ritmo das coisas aqui, mas vamos lá. Hum, achar aqui agora. Eu tive que fechar tudo. Agora vai dar certo. Agora vai dar certo. Ah, caramba, tá difícil. Hum,
Hum, que coisa. Vocês estão conseguindo ver o programa, ou não? Ai, ai. Agora acho que vai dar. Agora eu consegui. Ufa, acho que agora vai dar certo. Vamos lá. Tá, agora vai dar certo. Vamos compartilhar aqui. Ver se vocês conseguem ver o programa agora. Deu certo? Deu certo? Sim ou não? Sim, ótimo. Obrigado. Então, beleza. Então eu estava aqui, ó. Eu estava aqui com esses programas aqui, ó. Eu estava lá. Extremidade, dor com dormência. Extremidade, dor após meia-noite. Tá? Tudo isso, quando eu fui procurando diretamente nos capítulos, tá? Então eu fiz a busca, pode ver aqui, ó, extremidade. Então, por exemplo, eu queria ver lá, é, por exemplo, dor com dormência, com dormência. Ó, aqui, ó, dor com dormência, por exemplo, tá? Então, assim a gente vai colocando e vai encontrando as rubricas que a gente quer. Eu prefiro colocar direto daqui, da busca no capítulo. Mas eu só estou querendo mostrar rapidamente para vocês como é que a gente acha. Então, eu tenho aqui Licopodium, Cálmia, Fósforos, Rustox. Então, pode ser quinta superclasse, pode ser é, Cálmia e Rustox. A gente já vai entender. Cálmia é um remédio das Roside, tá? Mas aí aparece essa rubrica que é interessante aqui. Essa rubrica que é muito legal, que é a sufocação. Aqui, ó. Onde é que tá? Palpitações com constrição na garganta. Então, palpitação e constrição. Então, eu vou aqui, eu posso procurar isso aqui de vários jeitos. Então, eu coloco lá, por exemplo, palpitação ou palpitações, constrição. Vamos ver o que aparece. Já aparece aqui, ó. Com constrição torácica. Aqui não é. Asfixia. Mas aí, de novo, aqui ficou difícil achar. Vocês entenderam? Por que que eu digo que está difícil achar? Porque não, tem só quatro remédios aqui, ó. Asfixia, constrição por palpitação. É com. Então, eu prefiro, quando acontece isso, eu prefiro ir direto no capítulo. É isso que eu quis mostrar para vocês. Se eu for no capítulo, então eu vou aqui, por exemplo, pode estar em garganta, pode estar no tórax, no coração. Então eu vou em coração e circulação, é, e coloco lá palpitação e coloco garganta. Aqui eu achei o que eu queria. Pode ver, ó. Palpitação cardíaca irradiando para a garganta. Pode ser essa? Pode ser essa. Mas essa aqui está mais específica. Palpitação cardíaca, sufocação com constrição na garganta, tá? Então, por que que não apareceu? Olha aqui, ó, porque eu coloquei palpitações.
Vocês viram por que a busca global é ruim nesse sentido? Se eu colocar palpitação ou palpitações, já muda o que eu encontrei. Então eu prefiro procurar no capítulo, porque aqui eu posso colocar só palpe e garganta. Perfeito? Então aqui eu encontrei o que eu queria, com 20 ou com 10, que é mais específico ainda, ó. Palpitação cardíaca com constrição na garganta. Aqui está a rubrica que eu estou procurando. Mas, Carlos, se você conseguiria encontrar na busca global, sim, é só em vez de palpitações eu colocar aqui palpitação. Ou então, aí agora ele vai aparecer. Ele vai aparecer aqui, ó. Constrição durante palpitação. E vai aparecer aqui em coração e circulação. É, mas não apareceu também. Aí você pode procurar em inglês. Palpitation, constriction. Constriction. Em inglês, você vai encontrar aqui, ó. Constriction during palpitation, tá? Que é mais ou menos essa. E aqui a gente tem, ó. Palpitation, constriction of throat with, que é essa rubrica que eu peguei lá, que é a rubrica em português, tá? Então, se eu procurar em inglês, é mais fácil de encontrar aquilo que eu tô querendo. Então, em chest, inclusive, eu tenho essa daqui, o peito, constrição do peito ou constrição da garganta. Mas eu tenho aqui no coração exatamente a rubrica que eu estou querendo, que é essa daqui, ó, tá? Mas eu já tinha encontrado procurando diretamente no capítulo. Então, por isso que eu mostrei para vocês. Aí o remédio que saiu foi cálmia. Cálmia. Tem as variações da palavra constrição, né? É verdade. Também tem isso. Por isso que eu só coloco constric, que daí vai aparecer todas as variações também. Então apareceu aqui o remédio cálmia. E aí agora eu quero olhar esse remédio na matéria médica. Então, qual é a matéria médica de cálmia? Então eu dou um clique com o botão da direita em cálmia, tá? E eu vejo as referências do remédio. Então ele aparece lá, ó, tá vendo que ele me levou diretamente para o remédio cálmia no Vermeulen. Então eu quero ver ele em português. Tudo bem, não tem problema. Eu seleciono, botão da direita, tradução, botão da direita agora, tá? Tradução para o português e ele vai me dar. Então ele fala lá, é um remédio reumático. As dores mudam rapidamente. Também tem uma proeminente ação no coração, porque a gente sabe que cálmia, ó, pode ver, tem também uma ação proeminente no coração. Então é exatamente o que eu estou procurando, um remédio que tenha reumatismo e que tenha ação cardíaca. Tanto é que cálmia é um dos principais remédios usados para as doenças reumáticas que afetam o coração, a chamada moléstia reumática. Cálmia é um dos principais remédios. E as doenças são mutáveis, etc. Então eu tenho aqui o remédio que faz sentido. E também, segundo o Sankara, daí eu quero ver lá o que é o Wishman, se é um remédio da quinta superclasse. Por isso que eu uso o Wishman. Ele fala lá, olha, é um remédio da Zericale, calma latifolia. Ele é um remédio que tem essa coisa da liricale, de movimentação, de ter que se mexer, né? Que tá no que o Sankara fala dos remédios que gostam de se movimentar, etc. Tá? Muito bem. Então, foi esse o remédio que foi dado, que foi o remédio que resolveu. O que eu quis mostrar nesse caso. E aí eu quero olhar para aqui, por exemplo, dentro de cálmia, eu posso olhar as informações do remédio na substância do remédio, ou da família do remédio. Aqui eu posso ver qual é a família, né? Então tá aqui aparecendo, ó, é da família Zaricale, etc, tá? Uma parte de planta.
Ah, eu quero olhar em cálmia, botão direito, sempre do lado direito do mouse. Eu quero ver as informações da substância. Então ele vai me mostrar quais são as informações dessa substância, tá? Lado direito, botão lado direito do mouse, e aí eu consigo ter informações sobre esse remédio. Então foi cálmia que resolveu a inflamação dessa paciente e também as taquicardias que ela sentia, que ela parou de sentir e não sente mais. Tá? Então esse é o primeiro caso que eu quis mostrar para vocês com base em repertorização. Eu tenho que correr porque eu quero mostrar ainda os módulos de inteligência artificial. Outra coisa, aqui, esse caso aqui é interessante, porque é só o caso de um paciente que ele veio por conta de uma hiperplasia benigna de próstata, que tinha uma característica muito interessante dessa incontinência. Ele falava que, deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Só tenho uma vontade de urinar frequentemente. Tenho muita vontade de urinar quando estou em pé. Aí a capacidade urinária é 140. Quando deito, eu não sinto essa vontade. Então isso é raro, tá? Isso é muito raro. Veja, o normal é que um paciente ele sinta mais vontade de urinar quando ele deita. Quando ele deita, daí a bexiga enche. Mas aqui é só quando ele está em pé. Então ele consegue reter muito menos a urina quando ele está em pé do que quando ele está deitado. Isso é uma rubrica muito interessante. Então, a gente vai lá de volta. Vamos tentar pela busca global. Então, a gente coloca lá, Miction. Aqui eu vou colocar em inglês, urgent, standing, que é em pé. Por que que eu estou procurando em inglês? Porque, opa, ele não achou. Peraí, então eu vou colocar aqui em bladder, no capítulo bladder. Não achei. É comum acontecer isso para mim, tá? Por quê? Porque às vezes é uma palavrinha aqui, é uma coisinha ali que a gente não acha. Urination, pode ser. Eu não gosto dessa busca. Por isso que eu prefiro, por isso que eu prefiro ir no capítulo. Mas vamos lá, vamos colocar em urination. Urgent, standing. Também não achou. Tudo tem problema. Eu vou aqui, aí eu prefiro procurar. Por que que eu prefiro procurar em inglês? Ou poderia procurar em português aqui, mas se eu procurar em inglês, vai ter standing. Standing. Então você vai em bladder, aqui ó, bladder, standing. Standing. Em pé. Então você vai ter aqui ó, a urina involuntária, standing aggravate, tá? Então aqui eu já achei o que eu queria. E aqui também eu tenho as várias possibilidades. Mas, agora que está a dica interessante, está aqui o que foi a busca que eu fiz lá, tá? Que é urination frequent standing. Então, a busca que vai me levar, que é frequent. Como é que eu achei isso? Por causa dessa, se eu for aqui, ó, urination, na mesma frase de urination com três palavras, urination, com três palavras de frequent, com três palavras de standing, agora ele me leva para essas rubricas aqui. Mas mesmo assim eu não tô satisfeito. Então eu prefiro pegar na matéria médica como um todo. Qual que é a diferença? Aqui está mostrando no repertório.
Nos repertórios, urination frequent standing, ou seja, urina frequente em pé, ele me leva para 3 remédios, ou ele me leva para um remédio, ou ele me leva para 3 remédios. Não gostei disso aqui. Por quê? Porque não estava cobrindo aquilo que eu estava procurando, que é um remédio da terceira linha, porque todo o conflito dele era afeto, eu não ter recebido afeto na infância, eu já estava olhando para essa terceira linha, e não, nada disso me convencia do ponto de vista da sensação. Daí eu fui na referência, na biblioteca de referência, e aí ele me mostra 10 remédios. Ele mostra cannabis indica, cantares, camomila. Então eu vou pegar esses 10 aqui, ó. Como é que eu faço para pegar? Para pegar isso aqui como uma rubrica. Então, aqui você vai ver, ó, adiciona rubrica para o. Adiciona essas rubricas para o clipboard. Tá? Então eu trouxe para cá, como se fosse uma rubrica. Urina frequente em pé. E agora eu quero um remédio da terceira linha. Então eu quero um remédio mineral. Então tá aqui, me mostra só os minerais. Ferro fosfórico, fósforos, magnésia fosfórica e sulfuro. Então, de terceira linha, se eu quiser só de terceira linha, eu vou aqui, ó, reino, e vou colocar aqui a linha. A terceira linha é chamada linha da silícia. Linha da silícia, série da silícia. Opa, aqui tá. Aqui, ó, silício cílios. Então, aqui está mostrando magnésia fosfórica, fósforos e sulfuro. Então, esses remédios todos cobrem, tá? E eu não teria encontrado a magnésia fosfórica, que é o que resolveu esse caso, se eu não tivesse procurado na matéria médica, tá? Na matéria médica. Então, quando eu procurei na matéria médica, ele me mostrou aqui que magnésia fosfórica foi colocado pelos estudos de Gibson com urina frequente. Pode ver aqui, ó. Olha aqui, ó. Urina frequente, ocorre quando em pé ou caminhando, tá? Então ele tem essa rubrica aqui. E eu não teria encontrado a magnésia fosfórica. E foi a magnésia fosfórica que resolveu, porque era um caso, ele não conheceu a mãe, ele foi criado por parentes, então ele tinha esse tema da magnésia. E olha que bonito que foi o resultado aqui, ó. A gente começou a tratar esse paciente em outubro de 2017. Olha como é que era. Ele fazia um gráfico muito preciso. Olha aqui, a medida da próstata. Olha aqui, ó. Repressão em ml, repressão da bexiga. Ele fazia várias ultrassonografias assim, bem frequentes. A repressão de urina na bexiga era 514, 400, 480, 560. Aí, quando a gente começou a tratar, foi diminuindo. Ó, pode ver, ó. Só estava aumentando, daí foi para 73, depois foi para 10. O resíduo urinário. Né? Aqui está em julho de 2017. Eu tratei ele em. Ó, tá vendo? Olha a diminuição para 10, tá? Olha o percentual de retenção, foi para 6. Olha o formato da próstata, diminuiu, o peso da próstata diminuiu. Então, magnésia fosfórica foi o remédio que resolveu esse caso. Eu não teria encontrado magnésia fosfórica se eu não tivesse feito uma busca diretamente na matéria médica, porque o repertório não me mostrava. Pode ver, olha aqui, ó. Em nenhum capítulo, nada que tenha urina frequente em pé, é só olhar aqui para urina. Se você colocar aqui standing, ou colocar aqui em pé, você não vai ter magnésia fosfórica. Eu vou pedir aqui para colocar só o remédio magnésia fosfórica. Só a magnésia fosfórica. Você vai ver que ele não vai mostrar nenhuma rubrica
de bexiga. Ah, agora constou. Ah, constou porque eu agreguei. Agora, recentemente, ele foi agregado. Daí a gente encontrou aqui, ó, urina, porque isso aqui foi agregado depois, porque a gente consegue agregar. Eu vou mostrar hoje como fazer agregações, tá? Mas eu encontrei ele através dessa busca global, né? Da busca global com com as palavras separadas por número. O que que é esse número? Se eu não colocar o número, ele também vai encontrar? Talvez ele encontre. Se eu colocar só urina frequente em pé, ele vai encontrar a mesma rubrica? Ele não vai encontrar. Por que que ele não vai encontrar? Porque tem uma separação. Tem mais palavras entre o frequente e o standing. Agora, se eu colocar três aqui, ele vai encontrar. Também não. Então, vou colocar três aqui. Agora ele encontrou. Por quê? Porque pode ver aqui, ó. Frequente, urge. Então tem a palavra urge entre frequente e urina. Tem a palavra urge. Então precisa ter três aqui. Até três palavras ele aceita. When standing. Então, when tem ocorre quando. Então tem a palavra ocorre e a palavra quando entre frequente e standing. Por isso que tem que ter aceitar até três palavras. Daí ele colocou lá o remédio que resolveu o caso, que foi magnésia fosfórica. Tá? Gustavo fala, o sistema tem que caminhar para uma busca no contexto de IA. Tá, eu já tenho esse, eu vou mostrar agora IA, já que o Gustavo pediu para mostrar IA, vamos mostrar IA. Então, agora, recentemente, o que veio foi a IA, tá? E o que que é a IA? A IA é o Gini. O Viva vem com a inteligência artificial já desde quando eu faço? Não. Os módulos de inteligência artificial, você precisa adquiri-los. Então, eles são à parte. Quando você faz o upgrade do Synergy para o Synergy Viva, eles não vêm com os módulos de inteligência artificial junto. É um custo extra, tá? Porque tudo tem um trabalho. Mas ele também é vitalício. Aí agora vamos fazer só IA, tá? Hum. O que que a IA nos possibilita? Então, Gustavo, veja só. A gente tem visto algumas pessoas falando de IA, né? O chat GPT. Se você só pega no chat GPT e coloca uma história clínica, ele, ele faz uma estrutura, ele sugere para você remédios, ele até diferencia remédios para você, tá? Mas eu pergunto, a inteligência artificial, do jeito que ela está formatada hoje, atualmente, ela consegue dar sugestões, ela consegue fazer a gente achar os remédios certos em grande percentual, assim, com muita frequência. Frequentemente, a gente consegue achar os remédios certos só colocando o caso clínico no chat GPT? Sim ou não? O que vocês acham? Gustavo fala, tenho minhas dúvidas. Você acha que hoje, porque todas as inteligências artificiais são meio que baseados em chat GPT ou em alguma coisa que já existe, tá? Não existe nenhum programa, nem o Synergy e nem o programa que foi mostrado pelo Adeovaldo, todos eles se baseiam em plataformas de inteligência artificial que já existem, de um material que está circulando na internet. Então vocês acham, se vocês pegarem 10 casos resolvidos, curados por vocês, e colocarem para o chat GPT analisar a história que vocês tomaram, a íntegra da história, jogar lá, você acha que ele vai sugerir o remédio certo? Em quantos por cento? O que vocês acham? Eu fiz isso. Eu peguei 10 casos que eu tinha resolvido, assim, 10 casos curados, joguei lá no chat GPT, como eu posso fazer esse de magnésia fosfórica agora, né? Eu pego esse caso aqui que eu acabei de mostrar para vocês, eu colo, eu pego tudinho, eu posso pegar aqui, ó. Eu faço um Ctrl C, Ctrl V, tá? Ó, Ctrl C, Ctrl V. E vou colocar aqui, ó. Esse aqui é o Gini, tá? Opa, peraí. Vamos colocar aqui, ó, análise, tá?
e peço para ele analisar esse caso aqui, tá? Então ele vai analisar para mim. Isso aqui é inteligência artificial. Então ele pergunta, peraí, deixa eu voltar aqui e fazer aqui na análise. Ó, análise. Ó, sumarize o caso. Daí eu coloco a íntegra do caso em português. Ele vai fazer uma análise, tá? Ele vai fazer uma análise do meu caso. Tá aqui os sintomas físicos. Ah, não, esse aqui é do túnel do carpo lá. Aquele que é decálmia, tá? Os sintomas físicos gerais, mentais, né? Beleza. Gostaria de ver as rubricas? Eu coloco sim. Ele vai me sugerir rubricas, tá? Então, eu estou colocando aqui para analisar um caso como um todo. Ele organizou, ele estruturou, sabe? E ele está fazendo a mesma coisa que ele está estruturando o meu caso para mim, tá? Então, tá aqui, ó, as rubricas possíveis, inclusive podendo me levar para o repertório, né? Isso é a inteligência artificial dentro do Synergy. Então, eu tenho a dor em metacarpo, eu tenho a constrição na garganta, eu tenho a palpitação, só que ele colocou como palpitação visível, né? Ele tem as dores, ele colocou tudo aqui. Ele pergunta: gostaria de ver os principais remédios? Eu coloco sim. Então vamos ver o que que ele vai me mostrar. Vamos ver se ele vai apresentar aqui. Então ele bota lá ruta, ele bota rustox, ele bota calcária fluorata, calcária fosfórica e cáustico. Esses são os remédios que ele sugeriu, tá? São boas sugestões? Sim. De forma superficial, são boas sugestões. Se você der ruta, pode ser que melhore aquela tendinite, pode ser que melhore. Mas aquela paciente era uma médica homeopata, ela já tinha usado tudo isso aqui. Ela já tinha usado ruta, já tinha usado Rustox, ela já tinha usado calcária fosfórica, ela já tinha usado cáustico, tá? E nada disso resolveu. Então, de uma forma básica, então ele até pede para você, ele pede assim, você gostaria de ver uma comparação entre todos os remédios? Eu falo sim. Eu só tenho que fazer sim. Ele vai o Dini, no SHS, ele já está estruturado para me dar as sugestões e a análise dos remédios para esse caso. Mas quando eu coloquei 10 casos que eu resolvi, ele não acertou remédio nenhum deles para mim. O remédio que eu dei, entre os 5 sugeridos. Por quê? Porque assim, a nossa análise é muito mais refinada. É muito mais refinada. Porque eu uso o método da sensação, porque eu coloco uma análise de rubricas muito mais específica, né? Ou seja, depois de 30 anos de homeopatia, não é possível que eu vá perder para a inteligência artificial nesse momento. Talvez daqui 10 anos, daqui 5, 10 anos, porque a inteligência artificial ainda vai aprender muito. Ela ainda vai ficar, né? Ela ainda vai se aperfeiçoar. Ela ainda vai se aperfeiçoar. Mas ela não está nesse ponto. Para a homeopatia, a inteligência artificial ainda está engatinhando. Mas mesmo engatinhando, ela dá, olha como é interessante, ó. Ela dá uma comparação detalhada de remédios muito interessante, de habeas canadense, de habeas nigra, de abrutano, de absinto, tá? Isso desde do A. É, agora eu posso colocar, compare os 5 remédios sugeridos numa tabela. Eu posso pedir para ele fazer isso, tá? Dos 5 remédios que ele sugeriu antes. Ele vai fazer isso. O Gustavo falou, inteligência natural. Isso que está aqui ainda não tem substituição, Gustavo. A gente sabe disso. Não, não só comigo. Não pode competir com você. Não pode competir com nenhum homeopata experiente. Nesse momento, a IA, aonde é que ela nos ajuda? Ela nos ajuda a fazer esse comparativo aqui, ó. Olha aqui, ó. Quando a gente vê lá, olha aqui a comparação que ele fez aqui. É, ele ajuda, ele dá uma dica para nós. Olha, pense lá em ruta, pense em rustox, pense em calcária fluorata, pense em calcária fosfórica, mas ela ainda não tem o pensamento dos autores contemporâneos, por exemplo, puxa vida, mas a sensação vital desse paciente era de ter sido abandonado na infância, de não ter tido uma mãe,
Então eu preciso de um remédio que tenha esse universo, que eu sei que provavelmente é de terceira linha, falta de afeto, falta de carinho. Então eu preciso de um remédio da terceira linha que tenha esses sintomas, esse aperfeiçoamento, né? Se solicitar pelo método. Então, por exemplo, eu posso pedir, quer ver? Eu posso pedir esse mesmo caso. Espera aí um pouquinho. Eu vou. Eu vou voltar para o Gini, isso que a Heloísa falou, por exemplo, análise. Eu vou, eu vou colocar aqui, ó, analise o caso, analise, não, peraí, analise o caso com, ah, com o enfoque de autores contemporâneos da homeopatia. Vamos ver se ele vai. Ah, peraí. Vamos ver se agora ele vai. Então, assim, ele vai. Aí eu dou sim aqui. Ele pergunta se eu gostaria de determinar remédios, etc. Então ele coloca os temas, ele coloca ação geral, agora ele colocou isso em inglês. Aí ele vai colocar os resultados de remédio. Aqui estão as rubricas. Ah, e não era nem esse o caso. Era o caso do paciente do síndrome do túnel o outro caso, era o caso daquele paciente. Peraí que eu coloquei errado aqui. Deixa eu pegar novamente. É o caso 2 que ele está analisando, que é esse daqui, da urina frequente. Deixa eu pegar aqui. Agora sim, vamos ver se ele vai. Vou colocar de novo, ó. Analise o. Eu vou fechar, eu vou começar do zero, só para mostrar para vocês que, por enquanto, ele não vai encontrar. Analise o caso, analise o caso abaixo, com enfoque dos autores contemporâneos da homeopatia. Peraí, peraí. Vamos ver agora o que ele vai. Ó, ele está colocando lá o resumo do caso. Aqui ele até coloca aqui, ó, criado pela avó. Tá vendo, ó? Ele até leva isso em consideração, tá? Então vamos ver se eu não tinha pedido por essa. Vamos ver aqui, sim. Vamos ver quais rubricas ele vai colocar. Isso tudo é inteligência artificial. É legal? É legal. Isso vai evoluir? Sim, isso vai evoluir, tá? Olha aqui, ó. Bexiga urgência pulmonar frequente, mas ele não colocou em pé, que é a principal. Ele justamente não valorizou aquilo que é o mais importante, que é a ideia do desejo frequente de urinar em pé. Ou seja, ele ainda não está preparado para isso. Com o tempo, essa inteligência artificial ela vai se aperfeiçoar, né? Então ele vai oferecer lá sabal cerulata, calcária carbônica, cônium, pulsatila e tuia. Foi esses os remédios que ele sugeriu. São boas sugestões? São boas sugestões. Mas tem a magnésia? Não tem. Então, o que eu notei, que os casos que eu resolvi, nenhum ele acertou. Nenhum. Claro, você pegar casos só de policresto, né? Ele vai sugerir um policresto ali. Porque na base de dados da inteligência artificial hoje, as informações sobre policresto são muito mais frequentes do que
as informações de remédios pequenos, tá? E mesmo que se peça que ele analise sobre a ótica de remédios pequenos, ele pode fazer. Então, ele pergunta que gostaria de fazer um comparativo. Mostre os remédios pequenos para o caso. Vamos ver o que ele vai mostrar. Então, dá para brincar com a inteligência artificial nesse sentido, mas não é dessa maneira que eu uso a inteligência artificial. Ó, ele já colocou. Aqui ele não levou em consideração remédios pequenos. Aí ele botou sulfur, barita, nátrium carbônico, selênio, digitalis, tá? Então ele vai dando sugestões, tá? Você pode fazer depois que ele compare numa tabela. Sim, faz a comparação desses remédios. Ele pode fazer uma comparação dos remédios, mas ele é um auxiliar ainda muito aquém de você. Aonde é que essa inteligência artificial pode nos ajudar? Ele pode nos ajudar em buscas muito mais específicas. Por exemplo, para quem está começando, principalmente, isso pode ajudar demais. Você pode pedir para ele fazer uma comparação entre 4 remédios ou 5 remédios que você queira para um problema específico, para uma patologia específica. Por exemplo, aqui ele está ainda identificando a comparação. Eu posso, Rita, eu posso, mas aí é mais rápido. A Rita perguntou, e se você pedir para ele destacar a rubrica mais importante? Eu posso, mas aí eu prefiro fazer uma repertorização. Aí eu prefiro fazer a repertorização, entende? Vai ser mais rápido para mim fazer a repertorização e eu pegar as rubricas que eu quero e fazer a busca na matéria do que ficar pedindo para IA para ela ir buscar uma coisa que eu mesmo posso ir buscar. Então isso daí acaba que hoje, eu sei porque vocês vão ouvir muito falar em inteligência artificial. A gente viu uma apresentação recente aí do Dr. Evaldo mostrando o uso dele da inteligência artificial, que por um lado é legal, que é a transcrição. Você tem um programa que te transcreve a consulta, é legal. Mas pedir a análise daquela transcrição pela inteligência artificial, vocês vão me desculpar, mas ela ainda não te dá uma resposta daquilo que a gente quer. Eu podia estar aqui vendendo essa IA e dizendo que ela vai achar os remédios para vocês. Não vai, tá? Mas ela pode fazer uma boa diferenciação entre remédios. Então, por exemplo, aqui, ó, Sebal Cerulata, foco na saúde da próstata, sistema cirurgião urinário, indicado para hiperplasia prostática benigna, com sintomas como vontade urgente de urinar. Então, por exemplo, se eu for aqui na inteligência artificial e pedir para ela destaque, ó, quais os 10 remédios mais importantes na hiperplasia de próstata. Então, aqui ele vai me dar os 10 remédios mais importantes. Aí isso é mais útil. Por quê? Porque isso daí pode nos levar a olhar para remédios que a gente não olharia de outra forma. Num caso, quando a gente está indo pelo organicismo, tá? E principalmente para quem está começando. Tá? Quando está começando, isso ajuda bastante. Então ele vai falar lá, os 10 remédios mais importantes, Sabal Cerulata, Salpalmeto, pô, boa. Calcária carbônica, legal. Cônio, legal. Pulsatila, tuia, sulfur, barita carbônica, nátrium carbônico, selênio e digitalis. Você vê, digitalis é um remédio que a gente nem lembra, que é um remédio importante para saúde, para questões prostáticas. Mas se você for olhar em próstata, digitalis aparece. Então, aqui tem uma diferenciação legal, tá? Mas você está fazendo uma busca específica. Aí você está fazendo uma busca específica, tá? Ele não vai achar aquela magnésia fosfórica que eu achei, porque eu achei ele por uma rubrica específica. Mas eu não tenho essa expectativa sobre inteligência artificial. Mas ela é útil? Sim, ela é útil, se você souber usar esse assistente, tá? Então, quando você sabe usar o assistente, que é basicamente, por exemplo, você vai pedir para a inteligência artificial, ela faz qualquer coisa para você. Você quer que ela faça uma comparação, por exemplo.
Pede para ela fazer o seguinte: remédios aqui, ó. Compare os remédios. Por exemplo, Digitalis, Cálmia, vou pegar lá outro remédio, para questões do coração especificamente. É, você pode pegar remédios mais uh, Striofantus, Striofantus. Me diga um outro remédio aí bom para comparar com o coração, em casos cardíacos, por exemplo, em casos, em doenças cardíacas. Cardíacas. Leonórios, por exemplo. Trataegos, Adonis, Leonórios. Vamos pegar Trataegos. Tá ótimo. Trataegos. Em doenças cardíacas. Então, ele vai fazer uma comparação desses remédios para mim no referente a doenças do coração. Tá? Adonis vernalis é um grande remédio para doenças cardíacas também. Então, você pode pedir que ele faça esse comparativo e ele coloca isso num gráfico. Isso é super útil. É ou não é? Claro, quem já conhece a matéria médica, mas ó, colocado numa tabela, digitais, insuficiência cardíaca, arritmia, sintomas, batimentos cardíacos lentos, irregulares, sensação de fraqueza, desmaios, opressão do peito, cálmia, problemas cardíacos associados a reumatismo, palpitação, dor irradiada do braço esquerdo, sintomas que pioram à noite ao deitar, Striofantus, insuficiência cardíaca com edema e falta de ar. Sensação de fraqueza extrema, fadiga. Então, isso aqui é útil ou não é? Me digam. Crataegos, tônico cardíaco geral, para insuficiência cardíaca leve, palpitações, sensação de fraqueza no coração, alívio da angina, pode ajudar a reduzir a pressão arterial. Isso aqui ajuda ou não ajuda? Uma tabela como essa, sim ou não? Ou se eu simplesmente coloco lá, liste os remédios mais importantes, mais úteis na cólica renal. Falando homeopatia, que aqui ele só vai falar de homeopatia. Me digam se isso aqui ajuda ou não. Vocês a pensarem em remédio. Alô? Vocês acham isso útil? Eu acho. Eu acho bastante útil. Porque por mais que a gente conheça matéria médica, sempre passa alguma coisa que a gente não lembra. Isso é normal. Isso é normal. Isso é normal. Então aqui, ó. Você gostaria de ver a comparação entre esses remédios? Sim. Então ele vai fazer uma comparação num gráfico entre esses remédios que ele sugeriu. Então, por exemplo, ele colocou lá benzoe com ácido, que é um remédio que eu não lembrava muito na, na condição de doença renal, né? De cálculo renal. Mas ele coloca aqui, associado a condições gotosas, tá? Apresentando formações de cristais de ácido úrico, tá? Então, assim, claro, a gente vai lembrar em Berberis, a gente vai lembrar de Colossíntese, a gente vai lembrar de sarsaparrilha, tá? Então, por exemplo, aqui a Luísa fala: achei bem relevante essa discussão. Muitos estão deixando de analisar o caso pelo método da sensação, ou então analisar pela homeopatia clássica, Heloísa, mas uma análise mais profunda, pegando as rubricas certas e colocando isso para a IA resolver. A IA não vai resolver, sabe? Ela pode dar umas dicas boas, mas ela ainda não está preparada para isso. Mas se você quiser fazer essa diferenciação, então, por exemplo, um remédio que ela não listou aqui é o Simuncano, né? Que é um remédio muito bom para a cólica renal, né? Principalmente a direita. Ela não lembrou, mas ela me trouxe alguns remédios que podem ser muito úteis. E comparando qual o tema principal desse remédio, tá? Isso aqui é um pouco de IA. O legal do Gini, adenália rubra, tudo isso aí. Então, claro que se for pegar homeopatas muito experientes, você vai ter eu posso ir colocando aqui, liste outros remédios, liste os 20 remédios mais importantes, aqui, ó. Liste os 20 remédios mais importantes para
para a cólica renal. Aí pode ser que ele me traga a Denalha rubra, o Simucano. Eu não sei, Gustavo, mas assim, a inteligência artificial ainda está trazendo essas coisas. Mas isso para organicismo é muito útil. Para quem analisa o caso de uma forma mais profunda, de uma forma que vai mais no mental, que vai mais na sensação, que vai procurar a totalidade dos sintomas, de uma forma mais profunda, eu não acho ainda que a inteligência artificial está preparada. Mas eu sugiro para vocês que usem, claro que sugiro. Se você souber como fazer isso, como usar isso, isso vai ser útil para você, tá? Então tá aqui, ó, os 20 remédios. Ele botou sarsaparrilha, colucentes, benzoico com ácido, berberis, calcária carbônica, copaíba, um remédio bem legal para cólica renal, cicuta, nossa, nem lembrava de cicuta. Fabiana imbricata, dor renal especialmente com cólica, pareira brava, lítio carbônico, um outro remédio difícil de lembrar. Mas aqui, entre todos eles, não foi colocado nem a arenália, nem foi colocado o simucano, que é um remédio extremamente importante. Então, às vezes, ele vai esquecer. Não, ele não vai te dar uma resposta como o Gaurang daria, né? Jamais, jamais. Ou como o Gustavo, ou como qualquer um de vocês homeopatas mais experientes. Por quê? Porque essa inteligência aqui ainda é muito superior à inteligência artificial. Não sei afirmar se daqui 10 anos, daqui 20 anos, ele possa fazer uma análise que você coloque, analise como Sankara esse caso e ele possa desdobrar, fazer perguntas. Pode ser que isso aconteça. Por quê? Porque a mente de Sankara procurou padrões. Esses padrões a inteligência artificial vai conseguir achar, mas ainda não está preparada. Então a gente precisa saber usar a inteligência artificial. Agora, tem coisas que são muito legais. E um deles é. Então, o Deep View é uma análise interessante. Mas a gente consegue hoje, mesmo quem não tem os modos de inteligência artificial, se você vai no programa que você tem e aprende a usar eles, por exemplo, você vai lá no capítulo das vertigens, tá? E você quer diferenciar me dá 2 remédios de vertigem aí, qualquer um de vocês. Me dá 3, 4 remédios, 3 remédios bons para vertigem. E você quer diferenciá-los, tá? Vamos lá, bora. Gustavo, 3 remédios bons para vertigem. Então vamos lá, o Hélio botou Gelsêmio. Algum outro? Vai, um remédio bom para vertigem. Vai, bora. Cóculos, ótimo. Outro remédio bom para vertigem. Vamos lá, mais um, para completar 3. Eu quero que ele compare em português, as vertigens de Gelsemium, cóculos. Vamos colocar cônium também, que é um bom. Isso, obrigado, Sarita. Cônium. Então eu vou aqui, ó, em filtros e peço para ele selecionar Gelsemium, cóculos, cônium. Cadê o cônium? Cônium, aqui, ó, cônium. E beleza, petróleo. Ótimo. Petróleo. Petróleo. Beleza. Tá bom esses aqui. E eu aplico. Olha aqui, ó. Ele já me deu aqui imediatamente. Tá aqui. O cônio tem essas aqui, ó. Abrir os olhos, acordar, anemia. Então aqui eu já tenho o diferencial desses remédios no capítulo da vertigem. Ah, então aqui eu quero saber, eu quero lá. Aqui eu consigo ver remédio por remédio. Quais são as rubricas que cada um deles cobre, cada um deles não cobre. Isso chama-se repertorização reversa. Então eu posso selecionar os remédios no filtro. Se você for aqui nesse filtro aqui, ó, seleciona os remédios que você quer, no capítulo que você quer, e ele vai diferenciar para você essas rubricas, tá? Ele já faz isso. Vocês usam isso daí? Eu uso demais isso daí. Vocês usam essa ferramenta? Isso você não precisa nem ter os modos de inteligência artificial para fazer.
tá? Você pode fazer isso com aquilo que você tem hoje em dia. Usam isso já ou não? Repertorização reversa? Me digam. Ou então, melhor ainda, você quer que ele diferencie, opa, pouco. É, você quer que ele diferencie uma família. Então você vai lá e você quer ver no capítulo, vamos lá, no capítulo dos olhos. No capítulo dos olhos. Você sabe que você tem um ácido, por exemplo, sei lá, um caso de uma família de plantas, das Loganiaceae, quem usa, né? Quem usa o métodos contemporâneos. Então eu vou lá no reino e vou procurar aqui das Loganiaceae, tá? Loganiaceae, aplica. E aqui ele está me mostrando no capítulo dos olhos, deixa eu fechar isso aqui que está me atrapalhando isso aqui. No capítulo dos olhos, quais são as principais Loganiaceae que cobrem rubricas dos olhos? Então aqui eu vou ter. Mas eu posso fazer isso de um outro jeito. Olha que bonito que é isso daqui. Que é o Deep View. O que que é o Deep View? Deep View é isso aqui, ó. Eu vou lá e pego no Complete em português, na seção olhos, o remédio Loganiaceae, das Loganiaceae, aplico, rubricas totais, e peço para ele procurar. Olha que lindo que é isso aqui. Isso aqui é modo inteligência artificial. Então ele está mostrando que das Loganiaceae, Nux vomica é o que cobre a maior parte dos sintomas dos olhos, seguido de Spigélia, seguido de Ignácia, seguido de Eusêmio, seguido de Upa, Strychnus, Curare e assim sucessivamente, tá? Então eu tenho aqui um comparativo. Se eu quiser ver quais são as rubricas de Nux vomica, eu só clico aqui, ele vai mostrar as rubricas de Nux vomica no capítulo dos olhos do Complete, tá? Isso chama-se Deep View, tá? Que é um dos módulos de inteligência artificial, que ele vai filtrar qualquer coisa para você. Qualquer coisa ele pode filtrar, em qualquer capítulo, por palavras até, né? Então isso daí como é que eu aprendo a usar isso daqui? A gente tem os tutoriais, né, para aprender a usar o Deep View, tá? Isso aqui também é inteligência artificial. Então você quer dar um remédio das famílias Loganiáceas, ou você quer dar um remédio, você vai usar o Deep View aqui, por exemplo, no Complete 2024 da sessão da cabeça, ah, um remédio da um remédio. Você pode escolher quais remédios, tá? Mas você pode escolher da terceira linha. A terceira linha é, por exemplo, da série do ferro. Série do ferro, da quarta linha. Aplica, tá? E o total de rubricas. Ou uma palavra específica, tanto faz. E manda ele procurar. Tá aqui, ó. Já achou imediatamente para mim. Dos que tem, eu posso colocar aqui palavras específicas. Dor de cabeça ou, enfim, dor frontal. Então aqui eu tenho as rubricas de cada um dos remédios da quarta linha no capítulo da cabeça. Então quais são no capítulo da, 1000 rubricas. Mas é muito. Então eu vou colocar palavras aqui. Palavras. Então aqui eu vou procurar no capítulo da mente. No capítulo da mente, na quarta linha, os que têm a palavra confusão. Confusão. Opa, peraí.
Agora eu não sei que deu aqui. Confusão. Tem que achar uma das palavras confusão. Ué, acho que cansou. Enfim, você pode ir procurando coisas, tá? Separando remédios nos capítulos que você quer e assim sucessivamente. Perguntas. Eu vou deixar algum tempo para fazer perguntas, quase 2 horas aqui mostrando. Então, eu fui mostrando várias coisas que a inteligência artificial faz. Ah, eu quero aprender a usar tudo. Você tem vários tutoriais, como eu falei. Aqui, o objetivo aqui nosso é mostrar que existe. Mas uma das ferramentas muito importantes que você vai usar o tempo todo é esses filtros. Você vai no capítulo que você quer e aplica um filtro. Filtro por remédio, filtro por autor, filtro por reino, tá? E pede para ele. Isso, para mim, é um braço direito. Por quê? Porque esse meu sistema, ele me ajuda, mas ele não me substitui. Ele não, eu sei que ele não vai conseguir nesse momento, nem a mim, nem a nenhum de vocês, senhores. A nenhum de vocês, meus amigos. Agora, quanto mais iniciante, mais ele pode te ajudar. E quanto mais aprofundado, mais ele pode te ajudar. O sistema ele pode te ajudar se você for iniciante, se você for intermediário ou se você for avançado. É a maneira com que você usa essas ferramentas que vai falar o quanto ele pode te ajudar. Perguntas, perguntas. É... Como definir a dinamização para o caso? Ah, não, dinamização aí é. Eu uso Sankara, né, Walter? O Walter perguntou como definir a dinamização. Aí eu uso os níveis de experiência, né? Nível do nome, potência bem baixa, nível do fato, nível da emoção a 200, nível da ilusão a 1M, nível da sensação 10M, e assim sucessivamente. Assim, foi útil. Eu sei que é só para vocês saberem que existe. Aonde que eu acho os tutoriais? Vamos lá. Você vai aqui, ó, tosbe, tosbe.com.br, tá? Meu programa já está cansado, meu computador. Ó, live de demonstrações básicas do CHS. Mas você vai aqui em Veja Todos. Está no campo aberto, veja todos. Então, aqui estão os tutoriais, as demonstrações das funções básicas, a busca global, a biblioteca, básico do repertório, básico das sessões, rubrica diretora, análise de caso, tá? E assim sucessivamente. E também no YouTube, se você for lá no YouTube e colocar aqui, ó, na busca do YouTube, Synergy, Synergy Viva, ele tem vários tutoriais, tá? O que que eu digo para vocês? Aqui você vai gastar, por exemplo, 11 minutos, 10 minutos da tua vida. Um tutorial como esse aqui, por exemplo, tem vários, são tutoriais de 10 minutos, de 15 minutos, de 20 minutos, para que você aprenda a usar esse helicóptero que você tem nas mãos. Você tem aqui, você não tem nenhuma Ferrari, você tem um helicóptero na tua mão. Você sabe pilotar um helicóptero? Você não sabe pilotar um helicóptero. Você vai lá, vê os tutoriais, tanto no site da TOSB quanto no YouTube, e você aprende a usar. E você aprende a usar para o teu caso especificamente, tá? Porque a gente pode ficar fazendo curso, fazendo curso, fazendo curso. Se você não acessar os tutoriais, fica difícil você aprender. Então, você fez um investimento. Ah, daí o Gustavo perguntou qual é o investimento. Ele vai variar. O programa vai ser teu para a vida inteira, não é um aluguel. Ele vai variar de entre 1.200, US$ 1.300 até US$ 3.500, dependendo da quantidade de livros, dependendo da quantidade de funções, dependendo do que você quer no teu programa. Mas você vai ter ele para a vida toda, né? Vai ficar baixado no teu computador, você não precisa usar a internet, menos da inteligência artificial. Daí você tem que ter uma internet baixada, tá? Mas procure, se quiserem falar sobre isso, é com a Ana. Eu não vejo essa parte comercial, eu só uso, né? Uso e ensino. Mas é, Dagmar.
É um aprendizado contínuo. Agora, sabe, Dagmar, eu vou te falar uma coisa. Para ser homeopata, a gente gasta 10, 15, 20 anos. Para aprender a usar um programa, você vai gastar 1 hora, 2 horas. Eu digo, se você se dedicar em 10 horas de estudo, você vai estar usando esse programa como eu uso ou como o Marcelo usa. Se você se propuser a olhar os tutoriais, só isso, nos vídeos que a gente colocou lá no site, com 10 horas de estudo, você vai estar usando esse programa do mesmo jeito que eu uso, do mesmo jeito que o Marcelo usa, você vai estar usando isso aí numa experiência avançada. Porque você já fez o investimento no programa, agora é só aprender a usar, tá? Todos vocês. Eu sugiro a vocês que usem os tutoriais, que aprendam os tutoriais. Alguém tem alguma outra pergunta específica? O Gustavo falou, mas você pode orientar de acordo com a demanda específica de cada um, certo? Sim. Então, Gustavo, vocês que estão nessa live, se você quiser, tiver o interesse em saber qual a melhor versão para você, né? Primeiro fale com a Ana e depois a Ana ela vai te dar sugestões gerais e eu também estou à tua disposição. Então, Gustavo, vai ser um prazer te orientar. Um prazer te orientar. Agora, assim, a te dizer o que é em relação aos custos. Eu quero comprar o programa. Eu fiz isso com a Érica esses dias atrás. A Érica me falou, Carlos, qual que é o programa que você me sugere? Ela é residente, acabou a residência agora lá em Maceió, por sinal, a melhor, na minha opinião, a melhor residência do país. Está abrindo 2 vagas para residência lá na cidade de Maceió. Quem quiser, quem tiver alguém que queira fazer residência, vai para Maceió. Vai receber, vai ganhar para estudar e vai fazer uma residência que vai aprender com o curso da plenitude, vai ter gratuitamente, incluída na residência, a formação da plenitude, os ambulatórios, o ambulatório da sinergia e o curso do método da sensação na residência. Olha que lindo isso, tá? 2 vagas. Vai ser orientado pela Mônica, vai ser orientado pelo Carlos, vai ser orientado, vai ver os ambulatórios. 2 vagas estão abertas, vai ganhar para aprender homeopatia. Genial, tá? Curso do Marcelo é muito bom. O Marcelo ele vai pegando pela mão, vai ensinando a usar o programa, tá? Tá rodando agora. Tem esses cursos todos gravados, os cursos todos do Marcelo que você pode ir aprendendo a usar, mas aprenda a usar o programa, tá? É muito útil. Aprenda. Vai te ajudar demais. Porque a pior coisa para mim é alguém que compra o programa e fala, agora eu vou usar. Vai usar como? Aprenda a usar primeiro, né? Ele é intuitivo, mas se você fizer o curso do Marcelo, se você olhar os tutoriais gratuitos que tem na internet sobre o Viva, Synergy Viva, não se esqueça. Você vai no YouTube e coloca Synergy Viva. Vai estar em inglês, mas você pede a legenda lá, que daí você vai conseguir entender com a legenda. Legal? Ninguém tem nenhuma pergunta mais? Eu digo para vocês que quando eu mostro o programa, eu tenho vontade de mostrar tudo. Então eu não estou ensinando a usar. Isso é no curso do Marcelo. O Marcelo ele vai pegar parte por parte e vai te ensinar a usar. Os tutoriais, eles vão, tutorial de uso da busca global, tutorial de uso dos filtros, tutorial de uso do Deep View. Aí você vai aprender, vai parando devagarzinho, ele vai ensinando ponto por ponto. Mas quando eu faço essas apresentações, é para mostrar o que existe no programa. E o Synergy é a melhor e a maior ferramenta homeopática que existe e a mais atualizada. Não tenham dúvida disso. Tá? Isso eu posso garantir para vocês. Se vocês acharem uma outra que faça mais do que o Synergy faz, eu mudo para essa plataforma agora. Mas não tem. Tá bom? Valeu, gente! 2 horinhas, deu. Muito obrigado a todos pela presença. Espero que tenha sido útil. Foi útil, de alguma forma? Foi muito rápido, muito confuso? Me deem um feedback. Foi útil? Sim ou não? Ótimo. Obrigado, Magali. Que bom. Que bom, que bom. Eu fico preocupado, né? Porque cada vez mais eu quero mostrar coisas, né? E o Synergy é muito grande, é muita funcionalidade. E aí a gente, às vezes, corre demais. Então, o Marcelo tem mais essa didática ali devagarzinho no SHS. Então, quando vocês quiserem fazer um curso de SHS, eu sugiro o curso do Marcelo. E vejam os tutoriais, tá? Não tem nenhum curso de SHS
mais completo do que aquilo que a gente tem na TOSM, porque a gente vai ensinando ponto por ponto. Legal? Valeu! Abraço a todos vocês. Falem com a Ana, se quiserem saber mais sobre o 41991770501. Falem com a Ana, se quiserem saber mais sobre o SHS. Até! Bom final de semana a todos. Abraço. Tchau, tchau.